Oi, eu sou o professor Marco Aurélio e agora vamos conversar a respeito de campo elétrico. Primeiramente precisamos definir o que é campo. Campo é uma ação sem contato direto. Você tem campo elétrico, campo magnético, campo de ação, campo de visão, campo gravitacional. Então, o que é o campo elétrico? O campo elétrico é o fenômeno físico resultante da interação entre duas cargas elétricas diferentes, de sinais contrários. Então, sempre que você, em posições diferentes. Então, sempre que você tem de um lado uma carga positiva e de um lado uma carga negativa, entre estas duas cargas haverá um campo elétrico. Então, é um par inseparável, campo elétrico de um lado e cargas elétricas interagindo do outro lado. A gente diz que isso daí é um dipolo, né? Você tem dois polos, o positivo e o negativo. Então, é um sistema polarizado, né? Cargas positivas de um lado, cargas negativas do outro e o campo elétrico no meio. O campo elétrico ele também ele é expresso por meio de linhas de campo. O que são essas linhas de campo? Quando nós desenhamos no papel as cargas positivas e negativas, essas linhas elas saem das cargas positivas. Então saem para todos os lados, tridimensional. E elas entram nas cargas negativas. Então as linhas de campo saem das cargas positivas e vão para as negativas. E quanto maior a concentração dessas linhas de campo, maior a intensidade do campo elétrico. E como nós podemos mensurar, quantificar o valor deste campo elétrico? O campo elétrico ele relaciona esta força com as cargas elétricas. Como assim? Se eu tenho mais cargas elétricas, eu terei maior força elétrica de atração ou de repulsão. E, igualmente, se eu tenho uma força maior, então é porque eu tenho mais cargas elétricas. Então, força elétrica e carga elétrica são proporcionais. E a constante de proporcionalidade é justamente o valor do campo elétrico, que nós chamamos por meio da letra E maiúscula, E de campo elétrico. O campo elétrico, então, é dado pela divisão entre a força entre as cargas e o valor das cargas. Então é força dividido por carga elétrica. A unidade de força é Newton, a unidade de carga elétrica é Coulomb. Então a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Então a fórmula seria força campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Mas nós temos duas cargas, uma de um lado, outra do outro, formando dipolo, e duas forças, uma força em cada carga. Então, e como uma age em relação à outra, é um par ação-reação, então nós podemos analisar apenas uma delas. Escolhemos uma das cargas, então usaremos o valor daquela carga na fórmula, e usaremos o valor da força aplicada nesta carga na fórmula. Então, na fórmula, campo elétrico é igual a força pela carga, é a força em uma das cargas, e o valor da carga elétrica no lado que nós escolhemos. Nós poderemos obter o valor médio fazendo ΔF por ΔQ, ou F1 menos F2 dividido por Q1 menos Q2, ou podemos obter o valor exato ponto a ponto por meio da derivada.
Então, o campo elétrico é a derivada da força pela carga elétrica. Tá ok, pessoal? Então é isso daí. Muito obrigado.